Esse vídeo é sobre 4 coisas que me impediam de começar a criar conteúdo. Eu estou dentro de uma escola chamada OPB School que ensina os seus alunos a desenvolverem as habilidades necessárias para você ter um negócio digital enxuto. E nisso, muitas pessoas lá sabem que o ponto-chave do negócio digital é a criação de conteúdo. Sem você criar conteúdo ou criar qualquer coisa, se o negócio não tem fluidez, ele não vai estar atraindo pessoas, não vai ter audiência para quem vender. Então, você precisa ter uma lista de pessoas para quem vender, para quem ofertar e construir isso. E eu percebi que a maioria das pessoas tinham 4 pontos que eram semelhantes aos meus. E eu vou estar citando esses pontos aqui. O primeiro ponto que eu mais percebia era que as pessoas pensam demais e não aplicam. Então as pessoas, o que acontecia? Que aconteceu comigo. Quando eu tive a ideia de produzir conteúdo, eu fiz, nossa, eu vou começar a observar quem são as minhas referências e vou olhar o que elas fazem, como elas fazem e os itens. Então eu comecei lá, poxa, ele tem um tal câmera, ele tem tal computador, ele tem microfone, aí ele tem um estúdio para gravar, ou ele tem um local para gravar, ele tem uma softbox. E eu começava a olhar vários detalhes que precisava de artifícios para eu começar. Aí depois, se não fosse esses pontos, eu olhava, por exemplo, no YouTube, eu olhava, não, eu tenho que entender de SEO, eu tenho que saber como ranquear bom meu vídeo, quais são as melhores tags, como funciona o mecanismo de busca do YouTube, o melhor horário de postagem, o algoritmo. Tem que estudar algoritmo, estudar tanto detalhe. Eu vivi estudando esses detalhes para melhorar e depois começar. E um determinado dia eu estava trabalhando como social media. Social media é quem faz a gestão das redes sociais. Estava fazendo a gestão das redes sociais de uma hamburgueria aqui em Recife. E essa hamburgueria tinha parceria com um influenciador. O dono era amigo desse influenciador, chamado Jeff Fernandes. Que ele fazia muito conteúdos de vlog, sendo motovlog. Fazia conteúdos em cima da moto, fazendo vlogs. E ele tinha uns 150 mil inscritos no YouTube. E eu olhava assim, eu fiz, caramba, o cara tem 150 mil inscritos no YouTube, mais ou menos assim. Aí eu olhei assim, poxa, vou perder aí umas dicas. Cheguei pra ele e fez, olha, como é que tu fez pra crescer? Aí eu pensei que ele ia me falar, não, o horário certo, o algoritmo certo, a câmera do céu. Aí ele falou, olha, veja só, saber o que é que eu fiz exatamente eu não sei. Mas eu posso te dizer o que é que dá certo dentro do meu nicho. Por quê? Eu simplesmente estava com esse objetivo, ele estava com o objetivo de fazer concurso público para a polícia e começou a gravar, depois quis documentar um pouco da vida dele do iFood. Dentro dessa documentação dele da vida do iFood, ele quis ganhar parcerias para ganhar dinheiro produzindo conteúdo dentro desse nicho. Então foi isso que ele fez. Ele simplesmente começou a gravar com o que ele tinha, a câmera que ele tinha, o celular que ele tinha, do jeito que ele tinha, na casa onde ele tinha, sem microfone, só começou a gravar, foi pra rua e gravava. E dentro dessas gravações, ele percebeu as coisas que davam certo, viu, olha, isso aqui dá certo, vou testar de novo. Viu que dava certo novamente, ele, oxente, então é isso aqui que dá certo. Então ele foi continuando. Ele não estudou algoritmo, ele falou pra mim, Danilo, eu nunca estudei algoritmo, métrica. Ele observa as métricas, mas nunca fica estudando métrica por métrica. Se eu melhorar isso aqui, o clique aumenta. Se eu melhorar essa digita thumbnail aqui. Ele não ficava estudando esses detalhes. Ele simplesmente via o comportamento baseado nos vídeos dele, via os vídeos que melhor performavam e foi. Ou seja, simplesmente não adianta a gente ficar no mundo das ideias, tentando teoria e tal. Porque você pode testar 1000 coisas, pensar 1000 coisas, mas se você não aplicar e realmente testar, e testar por um bom tempo, você não vai saber o que funciona e o que funciona e o que não funciona. Então simplesmente comece. Foi só quando eu comecei que eu comecei a entender como funcionava a plataforma, como é que funcionava o comportamento dos usuários, o que dava bom e o que não dava bom para o meu crescimento. A segunda coisa, perfeccionismo em excesso. Eu produzia mais conteúdo no Instagram. E eu produzia muito conteúdo no Instagram e no TikTok. Comecei assim, a testar vários conteúdos no Instagram e no TikTok. E o que eu fazia? Por seguir muitos influenciadores, eu via que os influenciadores tinham muito cortes, troca de câmera, edição, não travava, não falava. E eu comecei a tentar fazer a mesma coisa. Então eu gravava um vídeo ou até uma narração de áudio 4, 5, 6, 7, 10 vezes para ficar bom. E como minha esposa me ajudava, eu ficava gravando e eu ficava cada vez mais estressado e frustrado
porque não estava bom. E ele fazia, meu Deus, tu vai gravar, mas parece que toda vez que tu vai gravar, faz uma coisa que tu diz que gosta, mas tu só fica mais estressado. E eu percebi que o perfeccionismo, e muitas vezes, só atrapalha. Sim, você deve entregar um bom conteúdo, sim, você deve fazer algo produtivo, algo que seja útil, um conteúdo de valor. Mas não adianta ser perfeito, não existe, fora Deus, não existe ninguém perfeito na Terra. Não existe. Então, você faz o seguinte, eu conheci o Elton Luiz e para mim foi uma das viradas de chave maior. Ele criando conteúdo, ele falou, simplesmente, eu dou um play na câmera, começo a falar, depois desligo e upo no YouTube. Sem edição, cru e continua. E eu fiz, caramba, por que eu não faço isso? Eu só dou o play na câmera, começo a gravar e falo. E depois melhoro no próximo conteúdo. Porque na vida a gente não vai ter cortes de pontos que aconteciam. Então, por exemplo, eu tava assistindo um vídeo dele que ele tava dando uma aula. Dentro dessa aula que aconteceu, o cachorro dele quis entrar no estúdio dele, começou a bater na porta, ele abriu pro cachorro. Daqui a pouco foi o filho dele que entrou. Daqui a pouco o filho dele entrou, começou a falar com ele. Depois, e ele parava, fazia o negócio e voltava da aula. E nisso, depois o filho dele começou atrás dele tirar todos os livros da estante e depois colocar de novo. Aí ele chamou a esposa foi lá, pegou o filho dele e continuou o cachorro. E continuou o cachorro não. E depois também tirou o cachorro. E nisso, eu assisti tudo, eu não parei de estudar, porque o conteúdo da aula dele era muito interessante e cativou. E ele não estava usando gatilhos ultra megas que o pessoal ensina daí de gancho, não. Ele simplesmente estava ensinando um conteúdo de valor que era muito interessante. Então eu não parei de assistir. Já viu o cara também daqui que é apenas opinião. Ele tem uma filha que tem o autismo. E nisso, muitas vezes a filha dele tá precisando dele e ele gravou com a filha no braço. E ele não deixava de trabalhar, gravava dentro do carro passeando com ela, rodando por dentro do condomínio, falando, simplesmente olhando e falando o conteúdo e com a filhinha dele, ou com a filha dele dentro do braço e gravando. E eu não deixei de assistir esses vídeos que estavam sendo interessantes para mim. Então simplesmente o perfeccionismo muitas vezes só vai lhe atrapalhar e lhe estressar. Então quando eu criei algo que foi fluido, fácil, como um rio que só fluía, funcionou para mim. Então tente criar o mesmo para você, algo que flua. Terceiro ponto, bloqueio que você mesmo cria. Esses bloqueios, quando eu falo, são crenças limitantes que você auto se coloca. Por exemplo, caso você não saiba, um estudo é comprovado que quando você fala algo, ele tem o poder de modificar as estruturas certas da sua linguagem, da sua mente e do seu comportamento. Ou seja, se você diz que não consegue algo, você não vai conseguir. Porque você está dizendo para si mesmo que não consegue. Então, olha o poder das palavras. Quando você diz, eu não consigo isso, eu não sei fazer isso, você está colocando uma crença limitante e você não vai conseguir. Porque você já botou uma trava, um bloqueio. Você não tentou, você já travou aquele procedimento. E o nosso cérebro ele é inteligente, nosso corpo também. Ele já diz, se eu não consegue, eu não vou conseguir. Então muitas pessoas conseguem tal coisas por simplesmente acreditar naquilo. Eu não estou falando de fé no momento espiritual, mas sim de acreditar em tal coisa e conseguir desenvolver aquela habilidade. Então, por exemplo, você vai andar de bicicleta, se a pessoa diz, eu não sei andar de bicicleta, eu não consigo andar de bicicleta, ela não consegue. Mas se a pessoa disser, eu acho que eu consigo, pelo menos ela destravou nisso aí, ela vai chegar a um ponto e ela vai conseguir andar de bicicleta. Então, isso são crenças limitantes que a gente coloca. E essas crenças limitantes não podem travar a gente tem que aprender a destravar essas crenças. Então, por exemplo, vamos citar um ponto. Meu pai, quando era pequeno, sempre que eu não queria fazer alguma coisa, eu não sabia, eu sempre dava uma desculpa. Eu não sei fazer. Eu não aprendi a fazer isso. Aí meu pai virava pra mim e faz, se não sabe, aprende. O ser humano sempre se desenvolve desde quando era bebê. Eu tenho um bebê de 6 meses e eu observo muito isso. A gente nasce sem saber comer, a gente aprende a comer. O bebê ele tem que aprender a mamar. Depois de aprender a mamar, o bebê vai se desenvolvendo, tudo certinho, ele vai aprender a ter força, botar o pescoço. Depois de aprender a sentar o pescoço, ele está numa fase agora, meu filho, de aprender a sentar. Ele já aprendeu a sentar, agora está na próxima fase. Ele vai aprender a engatear, ele não sabe, então você vai ter que ensinar ele e ajudar ele a engatear. Depois disso, aprender a andar. E você passou por todas as etapas. Depois que você aprendeu a andar, você começou a aprender a falar. Você não sabia falar, você sabia imitações, mas depois você aprendeu a falar. Depois de aprender a falar, você aprende a ler, depois aprende a escrever. E são coisas difíceis.
Não pense que é fácil aprender a ler e escrever. É só pegar uma pessoa que nunca leu e escreveu na vida dela e tenta ensinar para ela matemática, uma fórmula básica. É difícil. Mas você conseguiu aprender. Então você sempre consegue aprender. É só se você estar disposto e se colocar fora da zona de conforto. Quando você se tira da zona de conforto, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Pense o seguinte, você pode estar a um passo, a um desafio, a uma barreira de distância daquilo que você sempre sonhou. Então, por exemplo, eu queria ser um influenciador tal. Você pode estar a um vídeo de se tornar um grande influenciador, do seu vídeo ser bom, tão bom que você viraliza. Ou um livro, caso você quiser ser escritor. E o quarto ponto, eu boto estar ligado com o terceiro. Ele tem um bloqueio, mas às vezes esse bloqueio é uma falta de coragem para enfrentar os seus medos. Você tem um medo que lhe prende, que lhe trava, e você não quer enfrentar os seus medos. Mas isso é algo que pode acontecer com você e vai acontecer com você, porque a gente tem medo do desconhecido, ou cria situações de, vão rir de mim se eu errar, a sociedade vai me castigar. Gente, a maioria das pessoas não tá nem aí se você fizer ou não fizer tal coisa. Quem tá aí é só você que tá criando isso na sua mente. Então, por exemplo, na primeira vez que eu fui pregar na minha igreja, dar uma saudação, são 5 minutos, dá uma pequena reflexão, uma pequena mensagem de 5 minutos. Eu fiquei tão nervoso, que eu vomitei antes de ter a oportunidade do microfone. Eu vomitei no banheiro da igreja. Tão nervoso que eu tava, mas mesmo nervoso, com medo, eu respirei fundo, confiei no Senhor e fui. Isso a gente pode só simplesmente observar. Eu confiei no Senhor, assim como o salmista fala, eu confio em Deus, eu confiei no Senhor e fui. Eu não acredito em Deus, então busque alguma coisa para confiar, confie pelo menos em você mesmo e vai. Ninguém é perfeito, seu primeiro vídeo sempre vai ser o pior. Seu primeiro conteúdo sempre vai ser o pior. Seu primeiro livro sempre vai ser o pior, porque você não vai ter experiência. Sua primeira pedalada, sua primeira corrida, sempre a primeira vez vai ser o pior. Depois você vai melhorando com o tempo. Então, hoje você aprendeu 4 coisas que podem estar travando você dentro da criação de conteúdo, mas pode ser utilizado para outras coisas e outras habilidades da sua vida. Espero que você tenha gostado. Lembre-se, o seu futuro depende daquilo que você está aprendendo hoje. Vai estar aparecendo aqui algum vídeo dentro do meu canal que seja interessante para você. E também vai estar aparecendo aqui o botão de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever. Pode compartilhar para que mais pessoas possam ser ajudadas, que é esse o objetivo do canal. E ative as notificações para você estar recebendo meus vídeos. O YouTube não manda muitas notificações para todo mundo. Então ative as notificações. Deixa o like, comenta, porque assim o algoritmo começa a entender que você está gostando desse tipo de conteúdo. E se você quer algum tipo de aprender alguma coisa, ou você quer ver algum assunto aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre lendo e atendendo as sugestões de vocês. Até a próxima.